Ponto para presidente Trump. Que multidão! Bom, eu só quero dizer um olá muito especial para Iowa. Nós nos divertimos muito. Nós ganhamos muito aqui. Não sabíamos o que fazer. Houve muita vitória aqui. Mas amamos a Iowa e vencemos todas as 3 vezes. Então isso é muito bom. E venceu por muito. Mas estou muito feliz por estar de volta a um estado que eu amo. E eu realmente o amo também. Com milhares de patriotas orgulhosos e trabalhadores na mundialmente famosa Feira Estadual de Iowa. Obrigado. Obrigado. 18 meses atrás, o povo de Iowa enfrentou temperaturas abaixo de zero. Vocês se lembram daquela noite? Estava frio. Estava frio, mas por dentro estávamos aquecidos porque vencemos de lavada para comparecer aos primeiros caucuses do país. E vocês entregaram 98 dos 99 condados. Que diabos? O condado não fez. Qual é o nome daquele condado? Vamos tirá-los daqui. 98 de 99. Não é ruim, Suzy, eu acho, certo? Nós ficaremos com isso. Mas para o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, muito obrigado a todos. Então, em novembro, vencemos a Iowa por uma margem esmagadora, 13 pontos. E foi a maior vitória presidencial na história do seu estado. Isso não é ruim. E agora estamos de volta ao lugar onde tudo começou. Para celebrar 5 meses de sucesso incrível para nossa nação e desejar aos iovanos e a todos os americanos um feliz 4 de julho. É uma honra estar com vocês. É uma honra. Sabe, muita gente queria a nossa presença. Quando você é presidente, eles querem você. E se você não é presidente, eles já não querem tanto assim. Mas eles realmente nos queriam. E eu disse, não, vou para Iowa, porque prometi que iria para Iowa. Desculpe, eu disse, de jeito nenhum. Não poderia haver melhor presente de aniversário para a América do que a vitória fenomenal que alcançamos há poucas horas, quando o Congresso aprovou o grande e lindo projeto de lei para tornar a América grande novamente. Certo. E na última eleição, o povo nos deu um mandato histórico para cortar impostos e aumentar o salário líquido. Trazer de volta os empregos, parar a invasão, aquela invasão horrível. Quem faria isso? Quem faria isso? Tão horrível assim? Quem faria isso com a gente? Quem faria isso com a gente? Deportar os ilegais e cortar centenas de bilhões de dólares em desperdício e fraude. E é isso que estamos fazendo. Com esse projeto de lei, toda a grande promessa que fiz ao povo de Iowa em 2024 virou promessa cumprida. Sabe, na verdade, nós. Hoje saiu uma reportagem em algum canal maluco e falso, mas nesse ponto não era falso. Eles disseram, sabe, esse cara na verdade fez mais do que prometeu. Eu fiz. E eu tenho outro boné ali atrás. Está escrito, Donald Trump estava certo sobre tudo. E eu disse, não. Eu disse, não. Isso parece um pouco convencido demais, mas acontece que é verdade. Tenho que dizer. Esse projeto de lei inclui o maior corte de impostos da história americana, o maior corte de gastos da história americana, o maior investimento em segurança de fronteira da história americana. Embora, devo dizer, se você viu no mês passado, não teve ninguém passando pela nossa fronteira. 0. Não tenho certeza se isso é sequer possível, mas, olha, eu aceito. Mas alguém deve ter pegado o outro sujeito. Sempre tinha centenas de milhares de pessoas passando. Às vezes, em um só dia, passavam mais de 100 mil. Tivemos 0, não sei, no mês. Deve ter algum erro aí. Talvez tenham sido 2 ou 3, sei lá. Mas eu fico com o 0. E o grupo que faz essas estatísticas, você sabe, são democratas radicais de esquerda. Verdade. Fizemos excelente trabalho fronteira. As maiores reformas na assistência social e modernizações militares. É isso. Reconstruímos Forças Armadas em 2016 e no primeiro mandato. Reconstruímos.
Eles entregaram parte disso para o Afeganistão no dia mais constrangedor da história do nosso país. Lembra disso? Lembra disso? A gente não tem dias assim. A gente tem dias como o que acabamos de ter no Irã. É esse tipo de dia que temos. Aniquilação total. No fim das contas, foi aniquilação total. Pensa nesses caras voando lá no alto, numa noite escura, sem lua, sem nada. E acertaram todos os alvos. É do tamanho de metade de uma porta de geladeira, um tamanho pequeno, 2x2. Mas isso é uma declaração de independência de um verdadeiro declínio nacional. Tivemos um declínio nacional. Viramos motivo de piada no mundo inteiro. Tínhamos um homem como presidente que não deveria estar lá. Você sabe disso. Não deveria estar lá. Mas a gente realmente teve independência. Agora acabou. Se você olhar a sobretaxação onde éramos taxados até não aguentar mais, independência do excesso de regulamentação. Agora temos independência dos burocratas da esquerda radical, independência da maior invasão de estrangeiros que eu acho que qualquer país já viu. Nunca vimos nada parecido. Essas pessoas eram tolas. Eles permitiram que isso acontecesse. Curamos a inflação. O preço da sua gasolina mais baixo. Tudo o que está feito. Mas tem coisa. É difícil. É difícil. Pense no tempo que gastamos lidando com assassinos, membros de gangues e prisioneiros do mundo todo entrando no nosso país. Estamos tirando eles rápido, mas é terrível o que fizeram com o nosso país. E espero que vocês se lembrem do que fizeram com o nosso país, nosso lindo país. 11.888 assassinos entraram no nosso país, e alguns nós já conseguimos tirar. Mas é terrível. Muitos deles, mais de 50%, assassinaram mais de uma pessoa. Você acredita? E eles os deixaram entrar em nosso lindo país. Como prometi, estamos tornando os cortes de impostos de Trump permanentes. E não tributar gorjetas, nem horas extras, nem seguridade social para nossos queridos idosos. Certo? Primeira fila, Joe. Temos muitos Joes na primeira fila aqui. Isso é muito legal. Obrigado. Obrigado. E temos o senhor. Parede. Comprarei terno. Estou lhe dizendo, eu gosto desse terno. Um dia eu vou aparecer, vestida como uma parede, igual a você. Ele veio de 200 comícios, e isso significa que você gosta de nós. Ele também é um cara muito bem-sucedido. Ele é um contador de primeira. Você acredita nisso? Ele vem aos comícios, gosta de comícios. Os front row são bem-sucedidos. Mas é isso que fazem para se divertir. Agora não é diversão. Nós salvamos nosso país. Temos o país mais quente do mundo, como disseram muitos líderes de outros países. E vamos impulsionar trilhões de dólares em crescimento econômico, aumentando o salário líquido da família típica em mais de 10 mil dólares por ano. E, muito importante para Iowa, esse projeto de lei salva mais de 2 bilhões de fazendas familiares do chamado Imposto sobre Herança, ou seja, o Imposto da Morte. Antes do Trump, vocês estavam perdendo fazendas para os bancos. Antes do Trump, vocês estavam perdendo as fazendas como nunca se viu antes. Vocês amam seus filhos. Vocês não estão se sentindo tão bem. Vocês falecem. Vocês deixam tudo para os filhos. Eles têm que pagar imposto sobre herança. Eles não conseguiam fazer isso. Vão e pegam dinheiro emprestado. E, de repente, o banco executa a hipoteca da fazenda. Isso não vai mais acontecer. Vocês não têm mais imposto sobre herança ou morte. Agora, isso é se vocês amam seus filhos. Se vocês não amam seus filhos, não faz diferença. Só esqueçam o que eu disse. Não vai adiantar. Mas se vocês os amam, ou se amam alguém para quem vão deixar isso, pensem nisso. Sem imposto da morte, sem imposto sobre herança, sem precisar ir ao banco e pegar empréstimo com, em alguns casos, um bom banqueiro. E, em outros casos, agiotas e gente ruim. Mas eles tiraram muitas famílias. Eles destruíram muitas famílias. Mas nós fizemos o contrário. Então só lembrem, para mim, isso é muito importante. E foi principalmente importante para lugares como onde estamos agora. De verdade, eu tenho muito orgulho disso.
Ao mesmo tempo, esse projeto de lei corta 1,5 trilhão de dólares em gastos. Então, gastos desnecessários estão sendo cortados em 1,5 trilhão de dólares. E eu preciso dizer, quero agradecer aos congressistas e congressistas republicanos, porque o que eles fizeram ontem à noite foi incrível. E o Senado republicano. Nós conseguimos, com tudo que fizemos com os cortes de impostos e a reconstrução das nossas Forças Armadas. Nenhum democrata votou a nosso favor. E acho que vamos usar isso na campanha que está chegando, as eleições de meio de mandato, porque precisamos vencê-los. Mas todas as coisas que nós oferecemos, e eles não votaram só porque odeiam o Trump. Mas eu também os odeio. Você sabe disso. Então é meio que eu odeio, de verdade. Eu odeio isso. Eu não suporto eles porque realmente acredito que eles odeiam o nosso país. Quer saber a verdade? Mas isso tira imigrantes ilegais do Medicaid e do programa de Vale Alimentação e nos permite contratar 3 mil novos agentes da Patrulha de Fronteira e 10 mil novos agentes do ICE. E eles são grandes patriotas, a Patrulha de Fronteira e o ICE, para realizar a maior operação de deportação da história do nosso país. E eu não gosto de dizer isso, mas temos um país para administrar. E temos tanta gente entrando que não deveria estar aqui. E eles vieram de prisões, vieram das drogas e das gangues. Chefes do tráfico, os piores do mundo. Eles vieram de instituições psiquiátricas. Esvaziaram instituições psiquiátricas no nosso maravilhoso país. Eu sei o que está acontecendo em Iowa. Tiveram crimes horríveis em Iowa causados por imigrantes ilegais. Mas vamos tirá-los daqui. Não temos escolha. E o nosso grande, lindo e maravilhoso projeto de lei vai construir o escudo de defesa de mísseis Golden Dome. Vamos ter o melhor aqui. E vocês viram isso outro dia, quando os mísseis estavam sendo abatidos um após o outro. Vocês sabem, me ligaram para avisar que precisavam atirar contra nós. Foi o Irã, muito respeitoso. Isso significa que eles nos respeitam porque lançamos 14 bombas. Eles disseram, gostaríamos de dar 14 tiros em vocês. Eu disse, vão em frente. Eu entendo. Eles disseram, é isso que estamos fazendo. Eu disse, ótimo. Esvaziamos o forte. Era um exército lindo. Uma base no Catar, que nos tratou realmente de forma fantástica. E eles disseram, senhor, 1 hora, tudo bem? Eu disse, está ótimo, podemos fazer mais tarde. E não tínhamos ninguém além de 4 artilheiros. Tínhamos 4 artilheiros, disparam os Patriots, lançam mísseis. Difícil acreditar. De repente, disseram, estamos prontos. Estavam nervosos em fazer isso. Quero te dizer. Você consegue imaginar? Eles foram bastante gentis. Isso é o Irã. Me ligaram para dizer que gostariam de atirar em mim 14 vezes. Então eles queriam atirar na gente. E eu disse, vão em frente. E eles dispararam 14 mísseis de alta qualidade, muito rápidos. Cada um deles foi abatido rotineiramente por esses 4 atiradores inacreditáveis. E eles fizeram o trabalho deles. E foi o fim disso. Mas o grande destaque foi o ataque às instalações nucleares deles, o que aquelas pessoas fizeram. E você sabe, eles vão estar em Washington amanhã, na Casa Branca. Nós vamos comemorar. Levamos não só os pilotos, mas também as pessoas que pilotaram os outros aviões, além dos mecânicos que mantiveram esses aviões funcionando por 37 horas sem parar. Sabe, tínhamos 50. Era tão longe que usamos 52 aviões-tanque. 52 aviões de combustível. Eu não gostaria de pilotar um desses trambolhos. O que acontece se atirarem neles? Bem, senhor, essa é uma situação complicada. Não é uma cena bonita, mas eles foram inacreditáveis. 52 aviões-tanque para abastecê-los. Eles seguiram os aviões e nunca precisaram parar para reabastecer. Na verdade, eles ficaram 37 horas voando. E que coisa incrível! Que equipamento! China, Rússia, todo mundo estava assistindo. Nós temos o melhor equipamento do mundo inteiro. Nós temos as melhores pessoas do mundo inteiro. E nós temos as forças armadas mais fortes do mundo inteiro. Mas nós vamos modernizar totalmente nosso sistema de controle de tráfego aéreo e ampliar a escolha escolar. E, na verdade, mais do que isso,
O controle de tráfego. Provavelmente vocês não têm problema aqui. Vocês têm aviões, pousam. Mas em algumas áreas congestionadas, você viu o que aconteceu com o helicóptero e o avião. Se tivéssemos um ótimo equipamento, e deveríamos ter tido, estava tudo pronto. Então Biden cancelou a ordem quando chegou. Mas ele cancelou muitos pedidos porque não sabia o que estava fazendo. Há um caso que nunca teria acontecido. Os sinos teriam tocado. Os apitos teriam soado. Tudo teria disparado. Isso nunca teria acontecido. Muito simplesmente, o grande e belo projeto de lei entregaria a fronteira mais forte do mundo, a economia mais forte do mundo, o exército mais forte do mundo e garantiria que os Estados Unidos da América continuem sendo o país mais forte em qualquer lugar deste nosso lindo planeta. Após 165 dias do governo Trump, os Estados Unidos estão em uma sequência de vitórias como, francamente, ninguém jamais viu antes na história da presidência. Eu disse, eles disseram, sabe, senhor, você será lembrado como um dos maiores presidentes de todos os tempos. Eu disse, sério? Não, eu disse, sério? Eu disse, melhor que Washington? Eles disseram, sim, senhor. Eu disse, melhor que honesto. Abe Lincoln? Eles disseram, sim, senhor. Eu disse, gostei desse cara que falou isso. Esse é um cara esperto. Ele está prestes a receber uma grande promoção agora. Mas, há poucos meses, nosso país estava frio como gelo. Riam de nós no mundo inteiro. Riam de nós. Pense nisso. Há um ano. Riam de nós. Éramos um bando de palhaços. Eles riam do nosso presidente. Eles riam de tudo que tinha a ver com o nosso país. Estive na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Grandes líderes, fortes, poderosos e muito ricos também. Aliás, líderes, pessoas inteligentes. Eles disseram, rei da Arábia Saudita. Os três disseram. Basicamente, eles disseram, sabe, há um ano, achávamos que seu país estava acabado. Achávamos que estava morto. Morto. Palavra horrível. Morto. E eles estavam certos. O país estava à beira da morte. Você está lá dentro. 4 meses e meio. Isso foi há alguns meses. Ele disse, agora mesmo, você está no país mais quente do mundo. Não há país no mundo sobre o qual se fale tanto. Você tem o país quente, inteligente, afiado. E, aliás, olhe para o nosso mercado de ações. Estamos arrecadando centenas de bilhões de dólares em tarifas. Sem inflação. E hoje, acabamos de bater outro recorde, o maior mercado de ações da história, sem inflação. E um dos grandes economistas da Wharton School of Finance, onde eu estudei, ele pediu desculpas. Ele disse, sabe, acho que o Trump foi mais esperto que todos nós. E ontem saiu a pesquisa. E de 77 economistas, eu fiquei em segundo lugar. Quero encontrar o cara que ficou em primeiro. Alguém ficou em primeiro. Você acredita? Dissemos o que acontecer. E está acontecendo. E vou te dizer coisa. Tivemos a maior economia da história. Essa vai superar. Vai explodir. Pela primeira vez em anos, neste 4 de julho, a economia próspera. Rendas e salários aumentaram. Os preços estão baixos. Gasolina. Você vê o que está acontecendo com a gasolina. É muito baixo. Veja o que está acontecendo com os ovos. Os ovos estão em baixa. Ovos. Lembre-se, eu vi na minha primeira semana as notícias falsas. Aqueles caras ali. Olhe para todos eles. Uau. Isso é um... Uau. Sim, muita falsidade. Não, mas gostamos. Ele mostra quando pode obter todas as histórias. 100%. Não importa o que faça. Isso é bom. Eles fazem com que isso seja o pior possível. E então você vence com folga. Há algo errado. Mas as notícias falsas me atingiram com ovos. Lembra da primeira semana? 4 dias. Os ovos estão nas alturas. Acabei de chegar. E os ovos? Me conta. Eu não ouvi falar disso. Eles estão 5 vezes mais caros do que deveriam. Eles estavam disparando de preço. Mas estavam me culpando. Eu disse, acabei de chegar aqui. E em 2 meses, nosso grande secretário de Agricultura, que eu acho que está conosco esta noite, Broke. Cabe a Broke? Ah, olha você aí. Olha, ela está aqui.
Ela veio de longe. Ela é do Texas, mas acho que ela gosta ainda mais de Iowa. Olha só para ela. Você fez um ótimo trabalho com os mantimentos e com os ovos. Vou te dizer, é verdade. Eles disseram, agora pegamos ele, finalmente. Precisou ovo para me pegar, mas nem aconteceu. Agora voltaram preço normal. E as pessoas pedindo feito loucas. Mas inflação morta. Os planos 401ks e as contas de aposentadoria atingiram um recorde histórico. Eu ouvi o que acho que ouvi. Mas alcançamos o menor nível de travessias ilegais de fronteira nos Estados Unidos. História. 0 ilegais. Pense nisso. Não tivemos nada. E como eu disse, e repito, eu adoro porque nunca vi nenhum país sofre. Nenhum país jamais o fez. Nunca há. Não se preocupe, são apenas fogos de artifício. Espero que últimas palavras. Últimas palavras. Trump disse, não se preocupe, são só fogos. Quero isso. Pense positivo. Não gostei desse som. Sim. Mas no mês passado, trabalhadores nascidos nos Estados Unidos conquistaram 830 mil novos empregos. Um recorde. Isso é americano. Enquanto os imigrantes ilegais perderam 340 mil, e não queremos o mal para eles. Mas veja, temos um país para administrar, e queremos que eles venham, e queremos que eles ajudem nossos agricultores. Você sabe, provavelmente viu, eu me meti em um pequeno problema porque disse que não quero tirar pessoas dos agricultores. E vamos fazer algo. Acho que vai ser bom porque queremos todos os criminosos fora. Todos concordam que estamos encontrando os criminosos, os assassinos, os traficantes de drogas. Vamos tirá-los daqui. Paz. Os fazendeiros. Alguns dos fazendeiros. Muitos de vocês sentados aqui. Eu tenho 4 amigos na 5ª fileira. Mas alguns fazendeiros, você sabe, tem pessoas trabalhando para eles há anos. E vamos fazer alguma coisa. Estamos trabalhando com o Christ. E vamos fazer algo em que, de certa forma, vamos colocar os fazendeiros no comando. E se um fazendeiro, tem uma dessas pessoas que trabalha tão duro com ele, eles se curvam o dia inteiro. Não temos muitas pessoas que conseguem fazer isso, mas eles trabalham muito e os conhecem muito bem. E alguns fazendeiros, literalmente, você sabe, choram quando veem isso acontecer. Se o fazendeiro estiver disposto a ajudar essas pessoas de alguma forma, Christ, acho que teremos que dizer que isso será bom. Certo. Sabe, nós vamos ficar bem com isso. Porque não queremos fazer isso retirando todos os trabalhadores das fazendas. Queremos que as fazendas tenham ótimo desempenho, como estão tendo agora. Então, Christ Noem fez um trabalho fantástico. E Tom Homan. E estamos trabalhando na legislação agora. Suzy, certo? Estamos trabalhando em uma legislação agora, onde os fazendeiros, vejam, sabem mais. Eles trabalham com eles há anos. Houve casos, não aqui, mas ao longo dos anos, em que as pessoas trabalharam em uma fazenda por 14, 15 anos e foram expulsas de forma bastante cruel. E não conseguimos fazer isso. Temos que trabalhar com os fazendeiros. E as pessoas que têm hotéis e propriedade de lazer também, vamos trabalhar com eles. E vamos trabalhar de forma muito forte e inteligente. E vamos colocar você no comando. Vamos tornar você responsável. E eu acho que isso vai deixar muita gente feliz. Agora, falando sério, radical, né? Pessoas que eu também gosto muito, talvez não fiquem felizes, mas vão entender, não vão? Você acha que sim, senhora secretária? Olha você aí com o chapéu branco. Você acha que eles vão entender que foi você quem trouxe toda essa situação à tona? Brooke Rollins trouxe isso à tona e disse, então, temos um pequeno problema. Os fazendeiros estão perdendo muita gente. E nós resolvemos isso e temos coisas ótimas sendo escritas. E que os agricultores sejam responsáveis. E se os fazendeiros não fizerem um bom trabalho, nós os expulsaremos do país. Vamos deixar os ilegais ficarem e vamos expulsar o fazendeiro. Prepare-se, fazendeiro. Estou te dizendo, mas violento. Agora, ok. Então as notícias falsas escreverão que Donald Trump. Expulsaremos os fazendeiros do nosso país. Eles vão escrever isso. Porque sempre que eu sou sarcástico, sabe, quando você não pode ser sarcástico como político. Bem, se você for eu, não pode ser sarcástico.
Então eu quero dizer que eu estava só brincando. Não, não. A mídia falsa vai escrever isso. Donald Trump quer que todos os fazendeiros sejam expulsos do nosso país. A plateia vaiou ele pra caramba. Não houve vaia. Não, eles são notícias falsas. É por isso que ninguém mais assiste eles. O crime violento está despencando. E nós estamos no caminho para alcançar a menor taxa de homicídios já registrada até o final deste ano. Parece que estamos indo muito, muito bem. E isso sabendo que temos muito mais gente no país do que tínhamos há 4 ou 5 anos. Quero dizer, temos muita gente que eles deixaram entrar no país que são criminosos perigosos. Mas muitos deles já estão de saída. No entanto, o enriquecimento nuclear do Irã foi obliterado. Lembra quando a CNN disse que não tinha sido obliterado? Que talvez tivesse sido danificado, ou danificado gravemente. Mas obliterado era uma palavra forte demais. Não, foi obliterado. Isso agora já foi comprovado. Tudo da Comissão de Energia Atômica, tudo isso foi obliterado. E eles estavam tentando me menosprezar dizendo isso, mas na verdade estavam menosprezando aqueles grandes pilotos, pessoas e mecânicos que levaram aqueles aviões até lá e conseguiram atirar de bem alto, voando muito rápido, com potencialmente muita coisa sendo disparada contra eles e acertaram todos, cada um deles. Eles estão tentando me menosprezar, mas, para mim, eles estavam menosprezando eles. E eles saíram do avião e disseram, o quê? Nós acertamos todos os alvos. Eles sabem melhor. Mas agora isso foi provado para a CNN. Notícias falsas e golpistas que trabalham para eles. Escritores de golpes que trabalham para eles. Mas a gente entende e revida. E muita gente disse, Senhor, não critique. Estão abaixo de você. Ninguém está abaixo. É preciso clareza, ou não entenderão. Se você não falar nada sobre isso, tem que falar. Essas pessoas realizaram um dos maiores ataques e manobras militares da história do nosso país. E eu quero que elas sejam reconhecidas por isso. Então eles estão vindo. Eles estão vindo para a Casa Branca amanhã à noite. E eu vou assinar o projeto de lei com o presidente da Câmara. Aliás, Mike Johnson fez um ótimo trabalho. John Thune fez um ótimo trabalho. Todo mundo. Essas 2 semanas inteiras foram incríveis, não foram? Sabe, quando você pensa em todas as vitórias, nós impedimos 5 nações de entrarem em guerra. E outra pessoa vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz por escrever sobre Donald Trump. Um professor de alguma universidade que você nunca ouviu falar recebeu o Prêmio Nobel por escrever sobre Donald Trump e o que Donald Trump fez. E eu não entendo aquilo. Pense, nós impedimos. Nós impedimos a Índia e o Paquistão. Nós impedimos Kosovo. A Sérvia, lutando há muito tempo. Era comércio. Eu disse, vocês não vão comercializar conosco se entrarem em guerra. E Índia e Paquistão foi grande, muito grande, por um motivo diferente. Quero dizer, eles têm umas coisinhas chamadas armas nucleares. Logo você teria tido uma guerra nuclear. Nós impedimos isso. Na África, veja o que estava acontecendo no Congo com Ruanda. Essa guerra já durava 30 anos. 30 anos. E nós acabamos com ela. E foi brutal. 6 milhões de pessoas mortas. E foi uma das piores. Foi morte atrás de morte. E de forma cruel. Facões. Você sabe o que é um facão? É melhor nem saber. E nós realmente fizemos um trabalho excelente. E então, claro, você encerra com o golpe perfeito, no Irã, onde eles estavam falando muito mal. Você sabe, morte à América, morte a Israel. Eles estavam falando muito mal. E para ser sincero, não estão mais falando assim. Talvez até nos encontremos com eles para ver. Eles querem se encontrar. Veremos se podemos fazer alguma coisa. Acho que eles querem muito se encontrar. Mas nossos aliados concordaram em pagar mais de $1 trilhão por ano para nossa defesa. Você viu o que aconteceu na OTAN. Temos nosso embaixador na OTAN aqui. Onde está nosso embaixador? Você conhece esse cara? Em Iowa, eles o conhecem. Grande Matt Whitaker. Temos Matt Whitaker de Iowa. Eu não iria contratá-lo. Então eu disse, Matt, você é de Iowa, não é? Sim, senhor, sim. Ok, você contratou alguém.
Quem de Iowa é contratado e todas as forças armadas estão batendo recordes de novos alistamentos. Você sabe, lembra de um ano atrás? Era constrangedor. Eles não conseguiam fazer ninguém entrar para o exército. Eles não conseguiam fazer ninguém entrar para a polícia ou para o corpo de bombeiros. Eles não conseguiam fazer ninguém entrar para o governo. E agora acabamos de bater um novo recorde de alistamentos em todas as forças armadas e em todas as forças policiais. Um ano atrás, eu me lembro de dizer para a nossa grande primeira-dama, eu disse, sabe, primeira-dama, eu a chamo de primeira-dama porque isso me faz sentir bem. Primeira-dama, não é terrível? Dizendo boa noite, primeira-dama, meu amor, porque isso me lembra que eu sou o presidente. É por isso. Agora, eu disse, primeira-dama, isso é terrível. Ninguém quer se juntar às nossas forças armadas. E, sabe, isso era muito desmoralizante para as pessoas que já estão lá, que estão lá há muito tempo, fazendo um bom trabalho. E então, de repente, a gente é eleito, e surge um espírito no país, e começamos a ir bem. Temos vitória após vitória em tantas coisas diferentes, especialmente na economia. Estamos indo muito bem. Temos centenas de bilhões de dólares entrando. De outros países, temos fábricas sendo construídas por toda parte, quer dizer. Um pouco menos aqui, porque você já tem bastante com a fazenda de vocês, aliás. Consegui colocar carne bovina e etanol na Europa. Vocês viram isso. Vocês viram isso. O Reino Unido não queria fazer isso. Eles nunca aceitaram nossa carne bovina nem nosso etanol. Dissemos, tem que aceitar. E eles aceitaram. E foram ótimos. Fizemos um acordo comercial maravilhoso com eles. Mas estamos fazendo isso em todo lugar. O etanol ainda é muito importante para Iowa? Ainda é? Sim. Eles aceitaram no Reino Unido. E a carne bovina, que nunca aceitaram porque querem fazer o deles. Eles têm muitas fazendas e agricultores. Querem produzir o próprio. Mas aceitaram e será ótimo. Vocês vão ver. Vou te dizer o que os agricultores daqui vão fazer, de forma incrível. Além disso, colocamos tarifas em muitos desses produtos que estavam entrando e absolutamente acabando com vocês. Onde eles traziam diferentes tipos de vegetação a preços que eram muito, muito ruins para vocês. E muita coisa entra porque eles querem tirar vocês do mercado e depois aumentar os preços. E nós não vamos deixar isso acontecer com os agricultores, com Iowa, Nebraska, Wisconsin e todos esses outros lugares. Tá tudo ótimo. Tivemos 2 semanas boas. Não foi? Essas devem ter sido as melhores 2 semanas. Alguém já teve 2 semanas melhores do que essas? Em seguida, para reunir nosso povo através do poder do esporte, o América 250 sediará um evento novo e inédito para jovens atletas, os Jogos Patriotas. Ela reúne os melhores atletas do ensino médio de todos os 50 estados. Vai ser ótimo. E esse fenomenal evento esportivo patriótico será televisionado nacionalmente e será liderado pelo nosso grande secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kemp Jr., quem realmente está fazendo isso. Ele é ótimo e um pouco diferente, certo? Ele é um pouco. Precisávamos de alguém diferente. Você sabe, autismo. Se você voltar, acho que 18 anos atrás, 10 mil. Pense nisso, de 10 mil pessoas, certo? 10 mil pessoas. E eu vou abordar de uma forma um pouco diferente. Agora, de 10 mil pessoas, 18 pessoas não têm, estão seguras. 18 pessoas. Temos uma estatística sobre autismo que é a pior que já vi. E ele vai mudar isso. Ele vai mudar isso. Antigamente, há 20 anos, simplesmente não existia. E agora são números inacreditáveis. Inacreditável. Onde os números são tão ruins que só pode ser algo induzido artificialmente. E nós vamos descobrir o que é e quando. Vamos descobrir isso o mais rápido possível. Quero dizer, se você pensar, os números aumentaram 200 vezes. E isso é realmente impressionante. E nós vamos chegar ao fundo disso. É uma situação terrível. Da mesma forma, sob a liderança do secretário Burgum,
que está aqui agora, que é o grande governador da Carolina do Norte, grande governador de Dakota do Norte. Onde ele está? Onde ele está, senhor secretário? E ele está no comando de energia, além de muita terra. O maior proprietário de terras do mundo. Mais grande governador de Dakota do Norte. Especial de tantas maneiras. Especialista em energia. Eu disse, seja o chefe da energia. Ele, não. Temos um homem melhor que eu, o Chris. Colocamos ele no comando. Ele tem toda a terra com petróleo, e o outro a expertise para tirar o petróleo. E o Chris está indo muito bem. E você também, Doug. E eu agradeço. E mande um abraço para a Catherine e para todo mundo. Você está fazendo um ótimo trabalho. Temos um gabinete excelente. Então, cada nossos parques nacionais, campos de batalha e sítios históricos terá eventos especiais para o América 250. E eu acho que vamos ter uma luta do UFC. Alguém aqui assiste o UFC? O grande Dana. Pensem nisso, nos jardins da Casa Branca. Temos bastante terreno lá. O Dana fará isso. O Dana é sensacional, único no mundo. Teremos uma luta do UFC com 25 mil pessoas. Faremos isso como parte do 250. Teremos eventos incríveis, profissionais e amadores. A luta do UFC será destaque para financiar experiências aprimoradas no sistema de parques. Para este aniversário, acabei de assinar uma ordem executiva para aumentar as taxas de entrada para turistas estrangeiros, mantendo os preços baixos para os americanos. E nós vamos fazer isso. Os parques nacionais serão, acima de tudo, sobre a América. Vamos colocar a América em primeiro lugar nos parques nacionais. E esses são apenas alguns dos muitos programas, iniciativas e celebrações que vão renovar nosso orgulho nacional. Vamos ter muito orgulho. Eu acho que já temos muito orgulho. Acho que temos mais orgulho e mais espírito em nosso país agora do que tivemos nos últimos 50 anos. E juntos, vamos garantir que o 250º aniversário da América seja o maior ano da história do nosso país. Queremos ter muitas coisas boas. Muitas das coisas que o Bob e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos estão fazendo vão aparecer durante esse período. E vamos apresentar muitas coisas incríveis para a saúde e segurança. Economicamente, o país mais forte do mundo. O projeto de lei aprovado foi, pense nisso, todos aqueles votos. 2 votos contrários, nenhum democrata. 2 votos contrários republicanos, de todos aqueles. Agradeço aos republicanos que votaram para aprovar isso. Podíamos perder 3, se perdêssemos 3. Se perdêssemos 3, aí seria problema. Agora, não perdemos 3, perdemos 2. E tenho certeza de que, se eu precisasse dos 2, também conseguiria. Mas estamos felizes de estar aqui esta noite com muitos amigos que vão ajudar a tornar isso possível, incluindo, e já apresentei Doug Burgundy, Dakota do Norte, e simplesmente um grande. Ele foi realmente um dos melhores. Ele foi um governador melhor que você. Você diria que Chris era melhor que você? Não sei, porque havia vizinhos, sabe? Dakota do Norte, Dakota do Sul. Brooke Rollins. Obrigada, Brooke. Ótimo trabalho. A secretária de Agricultura, Christine Owen, mas ela está fazendo um. Você gosta mais disso do que governadora? Não diga, não diga. Eles te amam no estado. Não diga. Talvez o cara mais importante de todo esse lugar. Sabe, muitos projetos para parar de usar coisas ambientais. Muitos projetos para parar. Eles usam isso como uma arma. A esquerda radical e outros. Eles usam isso como uma arma. Esse homem é o máximo. Ele está fazendo um trabalho incrível. Doug lhe diria isso. Todo mundo vai te dizer isso. Lee Zeldin. Ele é o chefe da EPA.
a Agência de Proteção Ambiental. Ele é o chefe disso. Cara legal. Ele foi um grande político, um tremendo congressista. Concorreu para governador de Nova York. Quase venceu. Felizmente não venceu. Eu não te aceitaria agora. E eu disse, Lee, uma usina nuclear. Nós lhe damos uma semana para me dar aprovação. Então, mas ele foi muito bem feito. E nós, você sabe, temos fábricas espalhadas pelo mundo todo agora. E elas estão sendo construídas e subindo. Também a governadora Kim Reynolds, de Iowa. Obrigada, Kim. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Agradeço. Muito obrigado. E o vice-governador Chris Corner. Onde está o Chris? Chris Corner. Obrigado, Chris. Muito. Ótimo trabalho. Temos o senador Chuck Grassley Johnny Ernest. Mandrill. Olá, Chuck. Ótimo. Ele indo bem. Ele é um menino. Ele tem mais energia do que todos nós. E onde está Johnny? Johnny está aqui. Olá, Johnny. Muito bom. Bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Johnny. E vocês têm membros do Congresso. Ashley Inson, Marines Miller-Mitz, Zanun, Randy Feenstra. Ótimo grupo. Voamos juntos. E olha, eles foram muito simpáticos. Adorei. Eles ficaram tão felizes com aquela vitória hoje. Não ficaram? Randy, muito obrigado. Tivemos um bom voo. Temos uma embaixadora que é minha amiga há muito tempo, Mônica Crowley. Eu a ouvi falar. Achei que ela foi muito bem. Obrigado, Mônica. E vocês sabem, Matt Vitver, um homem de Iowa, embaixador na OTAN. Também tivemos uma pessoa, tenho que dar o crédito a ela, Brenna Brad, procuradora-geral. Ela veio e me apoiou muito cedo, e eu agradeço por isso. Cadê a Brenna? Oi, Brenna. Me apoiou. Obrigado. Quem diabos é essa? Ela é ótima. Ex-senador estadual Bragza. Ah, meu camarada. Ali está ele. Fazia tempo que eu não te via. Ele foi o primeiro homem em todo o país que me apoiou, certo? Não só de Iowa. Ele me apoiou 3 meses antes de eu me candidatar. Ele disse, aquele cara de Nova York deveria se candidatar. Então eu quero agradecer a você. Realmente ótimo. Você também está com ótima aparência. Ele é como o Homem Marlboro, sabia? Ele parece o Homem Marlboro. Cara bonito. Presidente do Congresso de Iowa, Pat Grassley. Pat, muito obrigado, Pat. Que bom ver você, Pat. Líder da maioria no Senado de Iowa, Jack Vitver. Obrigado, Jack. Obrigado, Jack. Líder eleito da maioria na Câmara de Iowa, Bob Kaufman. Obrigado, Bob. Grande futuro. Um futuro realmente grandioso. Um amigo meu, Danny Ulan. O ser humano mais generoso. Ele doa. Ele ouve que alguém está com problemas e fica maluco. Ele é simplesmente um cara muito bom. E Jeff Kaufman, o chefe do seu partido aqui. Então vamos lá. Levante-se, Jeff. Pode levantar. Obrigado, Jeff. Ótimo trabalho. E o Jeff esteve comigo desde o começo. Quando eu reclamava das coisas, eu ligava para ele. Às vezes ele resolvia. Ficou melhor quando comecei a ganhar, né? Mas o Jeff tem sido incrível. Ele é um grande líder. Muito obrigado, Jeff, por estar aqui. E eu tenho que dizer que o Ligren Vod tem sido inacreditável. Aquela música, cadê o Lee? Ele está por aqui. Essa música é a música mais quente do seu estilo. Número 1 do seu gênero. Você sabe. É um certo tipo de gênero, mas muito obrigado, Lee. Música realmente incrível e um talento extraordinário. Neste Dia da Independência, vamos também agradecer de forma muito especial a cada veterano e membro das Forças Armadas que está aqui esta noite pela dedicação extraordinária ao nosso país.
Obrigado. Levantem-se. Olhe para eles. Eles estão em boa forma. Muito obrigado. Uau. São muitos veteranos. Muito obrigado. Que honra. Também quero agradecer ao grande grupo de pastores e líderes religiosos de Iowa por suas belas orações, incluindo os pastores Joshua Kent, Tammy Hall, Joseph Hall, Corner Sturts, Maureen Prakash e Agi Prakash. Dan McCoy, Rose Kessler, Michael Dijon, Joseph Rodrigues e líderes de ministério, Virginia, Calgary, Sarah Kent, e também agradecimentos a Bob Van der Plaats. Muito obrigado a todos. Obrigado. Levantem-se. Vocês são as pessoas que queremos ouvir. Levantem-se. Obrigado. Ali estão eles. Olha só esse grupo. Quero estar com eles. Eles é que têm o verdadeiro poder. Eles têm mais poder do que todos nós. Obrigado. Vocês têm sido tão bons e tão solidários. Tivemos o apoio dos evangélicos, 89%. E estamos procurando os outros 11%. A gente nem acredita nisso. Enquanto nos preparamos para celebrar 2 séculos e meio de liberdade, estou convidando as grandes comunidades religiosas da América para orarem pela nossa nação e pelo nosso povo. Desde o início, este sempre foi um país sustentado e fortalecido pela oração. Tão importante. Se trouxermos a religião de volta com mais força, você verá tudo ficar cada vez melhor. Você verá que vai ficar cada vez melhor. Então, ao traçarmos nosso curso para os próximos 250 anos, vamos nos dedicar novamente a uma nação sob Deus. Certo. E como você sabe, recentemente, temos visto parte do nosso sistema político tentando derrubar os princípios americanos atemporais e outros pilares da nossa liberdade e substituí-los por algumas das ideias mais nocivas da história da humanidade, ideias que já foram provadas falsas. Membros do Congresso e até ex-presidentes têm abraçado abertamente credos vistos como o socialismo, o marxismo e o comunismo puro e simples. Em Nova York, eles estão tentando eleger um comunista, Varamandani, o cara que quer tirar o financiamento da polícia, tomar conta das lojas, administrar as lojas e fazer com que as pessoas distribuam os produtos. E quando tudo desmorona, como sempre acontece, sempre funciona desse jeito, nunca funcionou de outra forma. A anarquia e as ditaduras prevalecem. Esse cara é comunista do mais alto nível. E ele quer destruir Nova York. Eu amo Nova York. Nós não vamos deixar que eles façam isso. Gerações de americanos antes de nós não derramaram seu sangue apenas para que entregássemos nosso país para lunáticos marxistas. Às vésperas do 250º ano. Como presidente dos Estados Unidos, estou proclamando aqui agora que a América nunca será comunista de forma alguma. Em nenhum aspecto. E isso inclui Nova York. Falei tudo. Sob a administração, vamos trazer de volta a liberdade e a autonomia. Lei e ordem. E, acima de tudo, vamos trazer de volta o bom senso. No primeiro dia, parei a instrumentalização do governo contra pessoas de fé. E criamos a força-tarefa do Departamento de Justiça para combater o preconceito anticristão. E tenho que dizer, Pam Bondi está fazendo um trabalho excelente. Pam Bondi está fazendo um trabalho excelente. Procuradora-Geral. Eu acabei com a farsa das notícias verdes e encerrei a insanidade. Isso é insano. O mandato dos veículos elétricos, onde todo mundo teria que ter um carro totalmente elétrico nos próximos poucos anos. Um mandato. Algumas pessoas querem ter carros movidos a gasolina, híbridos, hidrogênio. Não gosto porque, quando explodem, nunca encontram o corpo. Encontram o corpo 5 quarteirões de distância.
Isso não me parece nada promissor. Eles disseram que não, está melhorando. Eu disse, tudo bem, deixa outra pessoa usar. Mas não vamos ter só carros elétricos. Carros elétricos. Ótimo. Gasolina. As pessoas gostam mais em muitos casos, mas você pode ter o que quiser. Mas é ridículo obrigar que todo mundo vá dirigir um carro elétrico daqui a 5 anos. Então eu acabei com isso. Assinei uma ordem para começar a eliminar o Departamento Federal de Educação e devolver a educação para os estados. Isso significa que a Iowa vai administrar sua própria educação. E em notícia de última hora, ontem mesmo, chegamos a um acordo comercial histórico com o Vietnã para abrir seus mercados às exportações americanas com tarifa zero. Eles terão tarifa zero. E vocês vão fornecer a eles grandes quantidades de produtos agrícolas, incluindo carne bovina, suína, aves, laticínios e etanol puro de Iowa. Vão fornecer todos esses produtos. E o fato é que eu poderia continuar falando sem parar. Mas o fato é realmente forte. Está mais forte do que nunca, mais forte do que eu já vi. A era de ouro da América está chegando. Esta é uma era de ouro. Esse é um termo tão bonito, a era de ouro. E eu nem poderia ter dito isso no meu primeiro mandato. Estou dizendo, isso aqui vai superar de longe o primeiro mandato. E nós mandamos muito bem. Recebemos ótimas avaliações no primeiro mandato. E isso aqui vai superar tudo aquilo. Esse incrível ressurgimento nacional está acontecendo justamente a tempo de um dos maiores eventos da história do nosso país. Exatamente daqui a um ano, vamos celebrar o 250º aniversário da Fundação da América com uma festa de aniversário como você nunca viu antes. 2 anos atrás, vim a Iowa e prometi que as festividades começariam bem aqui no Recinto de Feiras Estadual de Iowa. E hoje à noite, aqui estou eu. Ok, a promessa foi cumprida. A promessa foi cumprida. É uma honra também. É uma honra porque você esteve comigo desde o começo. Obrigado. Muito obrigado. Não, não é, Anand. Você esteve comigo desde o começo. Não havia dúvidas. Na verdade, teve momentos em que pensei, talvez eles não estejam comigo, sabe? Histórias falsas foram espalhadas que eu não gosto de milho. Eu adoro milho, eu simplesmente amo, mas eles espalham notícias falsas. Eu disse, vocês acham que isso vai me prejudicar em Iowa? Meus números subiram. Não, eu não sei. Não consigo entender vocês. Esta noite, estamos lançando oficialmente o América 250, uma enorme celebração nacional de nossa herança, com duração de 1 ano. Na verdade, é também uma celebração da nossa bandeira, da nossa grande bandeira americana e da nossa gloriosa liberdade americana. Alguém viu a linda bandeira que coloquei em frente à Casa Branca? Certo? Todo mundo está gostando. Coloquei 2. Coloquei um na frente e outro atrás. Eu não quis exagerar demais. Achei que isso já seria suficiente. Elas são praticamente do maior tamanho possível. Temos orgulho disso. Vamos anunciar muitos outros detalhes nas próximas semanas, mas esses são apenas alguns dos planos que temos. É preciso dizer, em homenagem à tradição de feiras como esta, este é um ótimo parque de exposições. Como vocês sabem, já estive aqui antes. Vamos organizar o que estamos chamando de Grande Feira Estadual Americana. E ela vai começar bem aqui em Iowa, certo? Em Iowa, no Parque de Exposições, teremos uma multidão enorme, como hoje. Uma multidão enorme. Eu nem consigo ver onde termina. Então, obrigado aí no fundo. Eu gostaria de mover a imprensa mais para trás. Assim eles poderiam ver melhor.
A grande feira estadual americana levará a programação do 250º aniversário para parques de exposições em todo o país, culminando em um grande festival patriótico no próximo verão no National Mall, com exposições dos 50 estados. Todos os 50 estados estão animados, e eu estava animado. Você sabe, quando fiz o 250, não havia nada que eu pudesse fazer. Era o 250, então não posso dizer que foi ideia minha. O país estava completando 250 anos, mas o que eu fiz foi, durante meu primeiro mandato, consegui trazer as Olimpíadas e consegui o grande futebol. Você sabe de toda essa história, né? Eu consegui. A gente chama de soccer. Eles chamam de futebol. Consegui os dois. Consegui as Olimpíadas. Primeiro, consegui as Olimpíadas e consegui mesmo. Eu era presidente e disse, sabe, é uma pena. É uma pena. Consegui a Copa do Mundo e tenho as Olimpíadas. Consegui. Obama. Porque ele foi para a Suíça ou sei lá onde. E ele disse, sabe, se um presidente vai tentar trazer as Olimpíadas, tem que ter um acordo. Você tem que ser escolhido. Ele foi lá e ficou em quarto lugar. Então ele passou a detestá-los, eu acho. E ele não quis fazer uma ligação. Eles me ligaram, os democratas de Los Angeles. E eu disse, eu faço isso. Eu fiz a ligação. E eu não conseguia tirar o pessoal do telefone, porque eles estavam tão carentes de atenção, porque ninguém ligava para eles de... Enfim, fechamos um acordo. Olimpíadas. Copa do Mundo com o Johnny. Conseguimos a Copa do Mundo e eu consegui as duas. E eu olhei para o meu pessoal. Eu disse, não é uma pena? Consegui essas duas. Mas não era para os próximos 4 anos. Era. Consegui as Olimpíadas. Consegui a Copa do Mundo. E também temos 250. Então esse é um mandato bem agitado. Mas eu consegui essas duas coisas que são incríveis. Ninguém teria conseguido fazer isso. E eu disse, e eu não serei presidente porque serei presidente por mais 4 anos. E eu agradeço por isso. E não havia ninguém mais leal do que o senhor Kaufman, que é fantástico, e Iowa, e o filho dele, que talvez seja ainda mais fantástico. Onde diabos ele está? Onde ele está? Fique de pé. Cadê seu filho? O filho dele é melhor do que ele. Estou te dizendo. E ele não se importa. Eu conheço muitos pais que ficariam muito ofendidos se eu dissesse isso, mas eles são pessoas ruins. Ele é um cara legal. Ele tem um filho que é fantástico. Você sabe disso. Acho que ele provavelmente está por aqui em algum lugar. Vem aqui. Onde ele está? Ah, ele também é mais bonito que você. Ótimo, obrigado. Ótimo trabalho. Ninguém é mais leal do que o povo de Iowa naquela época em que tivemos que mostrar do que éramos capazes. Mas nós acabamos de celebrar o 250º aniversário do Exército em Fort Bragg. Você sabe, eles mudaram o nome. E nós mudamos de volta para Fort Bragg. O povo da Carolina do Norte apareceu. Eles disseram, senhor, nós realmente queremos ter o nome de Fort Bragg de volta. Todo mundo estava dizendo isso. Eles continuaram chamando de Fort Bragg. Eu mudei de volta. Você sabe, esses lunáticos da esquerda radical mudaram o nome de Fort Bragg. Então nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Vencemos a Primeira Guerra Mundial. Vencemos outras guerras. Vencemos tudo de Fort Bragg. E estamos mudando muitos deles de volta. Decidimos mudar o nome agora.